Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você sabia que existem algumas necessidades emocionais a serem supridas na nossa infância e que elas são tão importantes quanto as nossas necessidades biológicas, como a de comer e dormir? Exatamente por isso elas são conhecidas pela psicologia como necessidades emocionais básicas, pois compreendemos que elas são extremamente necessárias para um desenvolvimento emocional sadio. E para mim, a construção desse vídeo ela foi pensada por dois pontos principais. O primeiro, para os adultos poderem reconhecer algumas dores que ainda não possuem nome, afinal, não entender bem o que sente e não entender bem a sua história do porquê nós nos sentimos de determinada forma, pode trazer mais dor, deixar a nossa ferida ainda mais aberta. E o segundo ponto é para os pais, que sabendo as necessidades emocionais das crianças, conseguem atender de uma forma mais precisa, mais conectada. Então eu pensei nesse vídeo por esses dois pontos. Para o adulto conseguir perceber as suas necessidades da infância não atendida e para os pais conseguir atender as necessidades dos seus filhos. E antes da gente iniciar, se você é novo por aqui, me chamo Júlia, sou psicóloga clínica e nesse canal compartilho conteúdos que vão te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento. Toda semana tem vídeo novo por aqui, então aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, agora que vocês já sabem que possuímos necessidades emocionais que precisam ser atendidas durante o nosso desenvolvimento, vamos então conhecer a primeira necessidade, a necessidade da aceitação e do pertencimento. A criança precisa sentir que é aceita, amada incondicionalmente, com relações de carinho e pertencimento de forma estável. Quando essas necessidades não são bem supridas, a criança pode crescer com algumas sensações como a sensação de que ninguém vai amá-lo o suficiente, se sentindo defeituosa ou envergonhada por ter seus gostos e particularidades, podendo acreditar que todos irão embora em algum dia e que ela ficará sozinha, ou mesmo pode sentir dificuldade de confiar em outras pessoas e estabelecer vínculos seguros. A segunda necessidade é de senso de autonomia e de independência. Aqui a criança precisa se sentir estimulada a testar e entender que os adultos estarão lá caso ela saia do controle. Ou seja, a criança precisa ser estimulada a testar, sempre levando em conta a sua idade, a sua abertura a se colocar em ambientes e situações novas, mas essa necessidade é importante, pois em alguns casos, os pais, na intenção de serem zelosos e cuidadosos com a criança, exageram na proteção, passando a mensagem de que a criança não possui capacidade de fazer as suas coisas sozinha. E quando a criança não desenvolve a sua autonomia, ela pode ser prejudicada ao longo da sua vida, passando a ser um adulto extremamente dependente e se sentindo vulnerável demais no mundo, como se ele não conseguisse lidar com as adversidades da vida e com a sensação constante de incompetência ou de fracasso. Em alguns casos, podem se manter emaranhados aos seus cuidadores, ou seja, vivendo sem a sua individualidade, vivendo em função dos pais, vivendo para os pais, vivendo sempre pedindo o apoio dos pais. Então é importante que a criança tenha esse senso de independência para que ela se sinta na vida adulta independente para tomar suas decisões. A terceira necessidade são a de limites realistas. Conhecimento de que existem regras e orientações claras sobre os seus direitos e também sobre os seus deveres. Nesse aspecto, é importante que a criança aprenda que ela não pode fazer tudo e que há limites que ela precisa respeitar. Crianças que não têm essas necessidades atendidas, elas podem crescer se sentindo superiores, como se merecesse tratamento diferenciado apenas por ser quem são. Podem ser pessoas arrogantes com outras pessoas ou mesmo sentir que não conseguem manter constância em atividades importantes como manter uma rotina de autocuidado com atividade física ou se alimentando bem, focar nos estudos ou conseguir manter constância em alguma meta específica. A quarta necessidade é o respeito aos seus desejos e aspirações. Aqui a criança pode estar um pouquinho já maior e já possui vontades e desejos próprios. É importante que os pais consigam dar espaço para que elas tenham seus desejos, para que elas tenham a sua individualidade, para que ela tenha as suas necessidades atendidas e os seus gostos sejam levados em conta. Quando a criança ou adolescente eles não têm essa necessidade atendida, ele pode se tornar uma adulta boa demais para todos, menos para si. Talvez seja aquela pessoa boazinha demais, que aceita tudo sem limites e sem se impor, ou que acredita que a vontade dos outros são sempre mais importantes que as próprias
e vive em função de ser reconhecido por seus pares, como chefe, amigo, colega de trabalho, cônjuge, etc. A quinta necessidade é a de expressão emocional sem julgamento. A criança precisa sentir que tem espaço para sentir suas emoções e demonstrar o que sente, seja emoções desconfortáveis como a tristeza e a raiva, como também a alegria e empolgação. É preciso que ela tenha espaço para brincadeiras, para que ela tenha o tempo livre, para atividades de relaxamento e de espontaneidade. Quando a criança, então, ela não tem essa necessidade atendida, ela pode se tornar um adulto rígido demais, que se cobra com exagero, que é extremamente crítico consigo e com os outros ao redor, podendo também ser uma pessoa negativa e pessimista, ou mesmo aparentar não ter emoção nenhuma, pois aprendeu ao longo da sua vida que sentir emoções é errado. Então, essas são as 5 necessidades emocionais básicas. Vale ressaltar que elas não necessariamente acontecem em ordem, então estamos falando de um percurso que eles vão acontecendo o tempo inteiro, ele não tem uma sequência única, né? Quando nós estamos falando de desenvolvimento da nossa personalidade, nós estabilizamos por volta dos 20, 22 anos. Então, todo esse percurso acontece ao longo da história da criança. Então, não se atenham a seguir isso por ordem. Observem as necessidades dos seus filhos para que vocês possam atender conforme elas forem surgindo, mas não foquem que vai seguir uma ordem específica como essa que eu coloquei aqui no vídeo de hoje. Então, agora que você conhece as 5 necessidades emocionais, você vai passar a observar a si mesmo. Perceba como foi a sua história, avalie quais as necessidades que os seus pais ou cuidadores atenderam bem e quais eles deixaram a desejar. Esse autoconhecimento é extremamente necessário. Então, para além desse vídeo, gostaria de deixar uma recomendação de um livro que aborda sobre essas necessidades de uma maneira simples e que pode te ajudar a se conhecer melhor e lidar com essas questões de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais conectada. Inclusive, vou pegar o livro que eu não peguei para trazer aqui. Prontinho, estou com o livro aqui. O nome do livro em questão é Reinvente Sua Vida. Sempre faço a indicação desse livro, eu acho ele maravilhoso no sentido de autoconhecimento. Cada capítulo tem um breve questionário onde você vai responder e perceber se aquele capítulo em questão faz sentido para você ler ou não. Então, você não vai precisar ler o livro inteiro, você vai ler os questionários que derem alto, o score derem alto para você. Então, se você tiver um tempo, coloque esse livro na sua rotina, que vai fazer toda a diferença. Mas é claro, se você sente que precisa se entender mais ou precisa mudar algo extremamente difícil na sua vida, vale você buscar um acompanhamento de um profissional, porque ele vai ser um acompanhamento mais personalizado e, nesse caso, procure um psicólogo que atenda pela abordagem da terapia do esquema. Eu espero, então, que esse vídeo ele seja útil para que você consiga entender mais sobre as suas necessidades emocionais que talvez você nem sabia que existia. E se você achou que esse tema é importante, encaminhe esse vídeo para algumas outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo e deixe aberto também aqui nos comentários se você tiver alguma sugestão de vídeo que eu possa trazer por aqui. Já comenta de qual assunto seria interessante para você entender melhor dentro da psicologia. Vou fazer esse conteúdo com todo prazer. Então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!